Estamos iniciando mais um Conversas Acadêmicas, o episódio 88. Sou a Rose Eloís, coordenadora do curso de enfermagem. Então, gente, sou Ana Márcia, professora do curso de enfermagem, especialista em saúde da mulher e obstetrícia. A gente vai dar início hoje ao nosso podcast com o tema amamentação em pacientes com deficiência. Nós temos hoje uma convidada especial e a gente pede para que você se apresente. Olá, boa noite. Sou Anne Faima Lopes Chaves, sou enfermeira, sou mestre e doutora pela Universidade Federal. Tanto no mestrado como no doutorado eu trabalhei com amamentação. E hoje, atualmente, eu sou professora da Unilab, né, Universidade Federal, que fica no Maciço do Baturité. E lá eu faço parte também de um grupo de pesquisa, né, grupo de pesquisa de saúde sexual e reprodutiva. Então, lá a gente desenvolve várias pesquisas relacionadas a diversos temas, dentre eles a amamentação. Ótimo. Então, Anne, a gente já inicia fazendo algumas perguntas, tá? Então, como a amamentação é afetada em pacientes com deficiência, com diferentes tipos de deficiência? Eu costumo dizer que as pacientes com a deficiência como um todo, né, os pacientes com deficiência, eles são classificados hoje como pacientes vulneráveis, devido ao estigma, à exclusão social, né, são pessoas que passam, eles têm barreiras atitudinais, arquitetônicas, comunicacionais. Então, elas necessitam, né, de um acompanhamento, de um acesso, de um cuidado em saúde, para que eles tenham um acesso, né, a essas informações. No contexto da amamentação não é diferente, né? O que as evidências mais trazem que são mulheres inseguras, né? O amamentar ele já é difícil para as mulheres que não possuem deficiência, e quando a gente fala da deficiência, né, de acordo com a deficiência, essa limitação ela pode, né, acabar fazendo com que a mulher ela não amamente, tá? Então, diante disso, é necessário que a gente mais tem falado, né, que o profissional ele esteja próximo dessa mulher, né, ele esteja capacitado para que ela perdure na amamentação aí pelo tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, assim, quais são realmente os benefícios da amamentação para as mães com deficiência e seus bebês? Os benefícios, na verdade, eles são comuns às mulheres com e sem deficiência, né? Então, assim, a literatura, né, é sabido vastamente que bebês amamentados, eles recebem protetores de imunidade, né? São crianças que têm menores infecções respiratórias, diarreicas, menores níveis de alergia. Pesquisas mais longas trazem que esses bebês eles têm menores chances de ter diabetes, hipertensão, obesidade, né? Então, assim, a gente recebe toda essa gama de benefício, né? Um bebê amamentado. A mãe também, a gente já sabe, ela perde o peso mais rapidamente, né? Retorna ao seu peso, então menor risco de obesidade, de fraturas, de câncer de mama. Então, ela também vem englobada com esse benefício. Então, não é diferente de um para o outro. Qual é a maior preocupação? É que, diante da deficiência, muitas vezes a mulher ela deixa de amamentar. Ela deixa de dar esse benefício para o filho dela. E aí é o que a gente perde, né? A criança, ela vai adoecer mais? Nem sei, mas o benefício ela não está recebendo. Então, é preciso a intervenção, né? Ao apoio a essa mulher para que o bebê dela ela possa receber esse benefício, né? Tanto ele quanto a mãe. Até porque ele fica com a imunidade, né? Crescida quando tem a aumentação durante aquele período, que pelo menos seja de 6 meses, né? Isso. E assim, as pesquisas longas trazem, né, a repercussão tardia também, né, dessa amamentação. Sim, sim. E diante das suas pesquisas, né, doutora? Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas por essas mulheres, por essas mães, para superar esses obstáculos, né, com essa deficiência? Assim, a gente atende, né, e a gente pesquisa também com elas. Vai variar um pouco de acordo com o tipo de deficiência que ela apresentar, né? Uhum. Então, a gente avalia isso inicialmente. Mas, assim, o que é mais comum entre elas são 2 quesitos, posição e pega, né? Vou dar exemplos aqui.
A mulher com deficiência física, né? Vamos trabalhar nos membros superiores, que é o que mais impacta na amamentação. Então, essa mulher, ela não consegue pegar o filho, né? Ou é um braço ou é o outro, ela não consegue segurar de forma, né, efetiva. Ela não consegue ajustar a pega, né, para fazer o bebê abocanhar. Então, tudo isso, né, é limitador para ela, né? Então, a gente usa de estratégias, que depois eu posso até estar falando um pouquinho sobre elas, mas nesse contexto, a gente tem o sling, né? O sling, ele não foi feito para isso, mas ele é também utilizado, né? Onde a mãe não precisa usar os braços ou os 2 braços para segurar o filho. A gente tem almofadas firmes, né? Que também favorecem que o bebê ele fique firme sem precisar usar os 2 braços, tá? Vamos dar outro exemplo de mulheres deficientes visuais, né? As maiores dificuldades dela também são nesses 2 quesitos, posição e pega, porque elas não visualizam o filho, né? O que elas mais dizem? A gente fez uma pesquisa recente, ainda nem publicamos, mas elas dizem. Ela não está vendo se o bebê, se ela está perto ou longe do bebê, se o bebê chegou ao peito dela ou não. Então, ela usa de estratégia de colocar o dedo dentro da boca do bebê para poder, com o dedo dela, levar o dedo dela até o peito para poder ele abocanhar. Pronto, e daí ela consegue também saber se ele está sugando, se a pega está correta, né? Isso. Aí, isso é posição, mas eu ainda tenho uma pega. A pega, né, como a gente estuda, a pega ela precisa abocanhar praticamente toda a parte da auréola. E aí ela não visualiza se o bebê pegou toda a parte da auréola. Sim, só a questão outra da dificuldade. Aí pode até machucar sucção, a né? mão se ele estiver fazendo uma pega errada. Exatamente. Hoje, os maiores índices de problemas mamários nas mulheres com deficiência visual especificamente é a fissura. Porque uma má pega leva a uma fissura. E uma fissura a gente sabe que faz a mulher deixar de amamentar. Ela não vai amamentar com dor. Essa fissura ela pode aumentar. E aí ela vai fazer a mulher fazer o quê? Desmamar precocemente, né? Então, a gente tem essa questão da pega. Outra coisa que elas relatam é a saciedade, né? Elas não sabem se o bebê está saciado. E aí, uma vez, uma falou assim, não, eu coloco a mãozinha na barriga dele antes da amamentação, né? Para eu ver se está baixinha. E aí, depois da mamada, né, da amamentação, eu vou de novo na barriguinha para ver se ela está distendida, se ela encheu, né? Vendo a saciedade. E outra que eu lembro, que na verdade, assim, nem é nada nosso, né, ainda de profissional, é o instinto delas. Com o tempo, elas mesmas vão também traçando estratégias, né, até entre elas. É muito legal ver isso. É sobre a deglutição, né? Ela tá amamentando, ela não sabe se o bebê tá deglutindo, se aquilo ali tá entrando para ela. É difícil, ela não tá vendo, se ele tá... Aí elas colocam a mãozinha na garganta para ver se ele faz esse movimentozinho, né, de deglutição. Então, assim, são várias estratégias que elas mesmas desenvolvem e que a gente profissional cada vez mais vem trabalhando para tentar ajudar nesse contexto, né? Mas, além disso, né, a gente também tem outras tecnologias que podem favorecer e ajudar. É porque as mães acabam que elas são mães, né? Então elas acabam tendo um instinto de ver como é que o meu filho vai estar realmente amamentando, o leite está indo direitinho, está sugando, ou ele vai se engasgar. Às vezes a gente vê muitos casos de crianças que se engasgam com o próprio leite. Então, elas têm que ter esse cuidado para realmente a criança não se engasgar. Ela está ali sozinha, amamentando, e se o filho dela se engasgar, aí fica um pouco complicado realmente, né? Então, elas acabam que tem que ter um instinto de criar maneiras, já que não tem a tecnologia mesmo em si, mas maneiras, digamos, caseiras para ela conseguir amamentar o filho dela, porque ela não vai ter alguém sempre ao lado, né, para poder ajudar, e fica realmente mais complicado. Aí a gente já pega aqui, né, para dar continuidade, a questão de não ter ninguém muitas vezes ao lado, né? A gente já sabe dessa troca de experiência entre elas. E família, os familiares. Isso, os familiares, assim, que é que a gente percebe, né? Quando eles apoiam, são mulheres que normalmente elas perduram. São mulheres que aderem, né? E tem um maior tempo de aleitamento materno. Assim, pensando bem, se a gente for para as mulheres sem deficiência, é fundamental uma rede de apoio. No companheiro, da mãe, né, da avó, das amigas, do profissional então nem se fala, mas nelas também é nítido, né, o quanto essa rede de apoio é fundamental para elas. Agora sim,
a rede é de apoio, ela não é para substituir a mulher. O que a gente mais quer aqui é fazer ela ter autonomia, né? Fazer com que ela ande sem precisar de ninguém, né? Porque se for para precisar, então não tem sentido ter essas tecnologias, né? Essas outras artefatos, né? Então, o maior intuito é de deixar ela independente na medida que for possível. E quais são esses recursos ou tecnologias especializadas que são disponíveis para essas mulheres que querem amamentar? Pronto, quando a gente fala de deficiência, a gente tem o que a gente chama de tecnologias assistivas. Tecnologias assistivas são tecnologias, equipamentos, recursos, né? Onde eles buscam prioritariamente dar autonomia à pessoa, né? Eu estou falando de amamentação, mas essa tecnologia ela pode ser em qualquer área, né? Então, ela busca diminuir, né? Tornar acessível algo que para ela seria muito difícil ou que seria impossível. Né? Então, a tecnologia assistiva ela vem nesse sentido. E aí, a tecnologia assistiva ela vai depender do tipo de deficiência da mulher. Né? Vou citar aqui algumas que a gente já viu, né? Ou que a gente já viu publicação. Né? E aí eu trago logo para dizer para vocês que são poucas. Né? A gente está ainda engateando na deficiência, principalmente quando o tema vai mais específico. Então, é necessário, sim, o desenvolvimento desse momento que a gente está fazendo, de pesquisas, né, que os discentes, os graduandos, pós-graduandos, eles desenvolvam pesquisas para favorecer, né, esse contexto. Então, eu citei para vocês o sling, né, as almofadas firmes, a gente tem tecnologias de processo educativo, manual em braille, a gente tem sites que fazem autodescrição, né, para mulher surda, cega, na verdade. A gente tem meios de comunicação, e aí é o profissional com o intérprete, né, que ele possa estar visto nisso. O que é que a gente tem mais? Eu já vi materiais de álbum seriado, materiais de um cordel, inclusive aqui do Ceará, né? Ela tentou trabalhar a parte atrativa com a parte do cordel, e aí veio trazendo os benefícios, né? Os riscos. Até porque nem todas as mães conhecem, né? As tecnologias disponíveis para ajudar lá na aumentação. Para elas. E aí, assim, são criadas, né? Essas tecnologias assistivas na tentativa de favorecer essa mulher. Mais uma pergunta aqui. Como garantir que os serviços de apoio à amamentação sejam inclusivos e acessíveis para as pacientes com deficiência? Eu costumo dizer, né, que essas mudanças que a gente está tendo agora, elas precisam começar lá na formação acadêmica, né, lá nas universidades. E isso a gente tem colocado, por quê? Porque nós precisamos andar junto com a modernização, com as mudanças contemporâneas. A sociedade, ela é outra, ela pede outras alternativas, né? Então, hoje, os alunos, às vezes, eles saem sem ter visto isso daqui. E aí, eles vão atender a mulher com a deficiência. Eles sabem? Não. É culpa deles? Não, né? Então, a gente tem que começar a pensar, mudar inicialmente a formação acadêmica. É preciso, né, fazer essa mudança para que a gente saia profissionais aptos a trabalhar com todo tipo de paciente, e essa demanda tem aumentado bastante. Porque quando eles forem realmente para a atenção básica, eles vão encontrar mulheres assim. Com certeza. E eles vão dizer assim, eu não aprendi isso na faculdade. E assim, para ele fica de início, né, impactado. Então, assim, eu já vi, acho que, né, em várias universidades, a Libra, né, hoje ainda não estava como obrigatória, estava como optativa, né, mas ainda precisa mais. Outra questão, né, a educação permanente dos profissionais. Tem profissional que está formado há 30, 40 anos, eles não são obrigados a saber disso, mas eles podem se capacitar durante, né, o trabalho deles. Então, tá ali os gestores de unidades, de secretaria de saúde, eles precisam trabalhar essa nova temática, para que os profissionais sejam capacitados para tal. E além disso, né, acho que é trabalhar as questões de políticas, né? Hoje a gente tem a política nacional do acesso à pessoa com deficiência, né, que ela visa principalmente essa questão da inclusão, da autonomia no Sistema Único de Saúde. Então, esses três âmbitos, eu acho que se eles trabalhassem, a gente tinha um retorno melhor.
Aí como a gente pode garantir que esses serviços de apoio à amamentação sejam incluídos para assim, ser bem acessível aos pacientes? Na rede SUS já tem assim, eles têm essas informações realmente no SUS? Pronto, ainda é um desafio, né? Sendo sincero, o que a gente mais fala de política? Ela está escrita, muitas vezes ela não está implementada, né? Então a gente tem lá, se a gente tem acesso bonitinho de escrito, mas a gente ainda está engateando em relação a isso, né? Eu não vou dizer para você que tem. A gente está mudando para tentar ter esse acesso realmente. Mas aí a gente sabe, é de cada município, é de cada gestor que está lá, buscar implementar, realmente fazer se efetivo. É porque realmente é bem importante, porque a gente sabe que nos municípios tem muitos pacientes assim, com vários tipos de deficiências. Então, se elas não conhecerem realmente o que o SUS tem a oferecer, como é que elas vão querer aprender, né, para poder fazer uma amamentação correta? Elas vão muitas vezes, como você falou, elas vão desistir de amamentar, porque eu não sei como eu vou fazer, eu não vou conseguir enxergar, ou então eu não tenho meus braços, eu não vou poder amamentar. Então, isso aí tem que ser mais divulgado realmente, né, pelo SUS, pela mídia, para ficar todo mundo ter um acesso melhor às informações. Né? E assim, já que você tocou nos profissionais, né, eu vou dar uma ênfase maior. Né, dentre as pesquisas que a gente faz, que a gente fica perto dela, que a gente escuta ela, né, a maior queixa, né, das mulheres relacionada à amamentação é que elas não recebem orientação dos profissionais, que os profissionais não capacitam elas para amamentar. Né? Primeiro tem a questão, elas relatam a questão da invisibilidade delas como mulher. A mulher cega, a mulher surda, ela gesta, ela tem risco de ter IST, ela vai amamentar, né? Parece que porque ela tem uma deficiência, ela não tem esse contexto de mulher, né? E aí veio o contexto da amamentação, propriamente dito, né? E elas relatam muito que eles não estão preparados. E aí o que é que elas sentem? Elas sentem que eles não ensinam, não querem ensinar, porque acham que elas não vão aprender. Né? Eu vou gastar meu tempo aqui, não vou nem ensinar não, porque ela não vai aprender mesmo. Então, eu não vou ensinar, né? Isso é muito comum em todos os discursos delas, né? Assim, a gente até se sensibiliza, porque é como se ela fosse até, sei lá, uma deficiência intelectual, né? E não é, né? E mesmo que fosse, a gente tem que fazer o nosso papel como profissional. Independente da deficiência dela, intelectual ou física. Isso. Ela quis realmente ter um filho. O desejo, né? Ser mãe, então ela tem que só ter uma ajuda para ela conseguir amamentar o filho dela. Pelo menos os primeiros 6 meses, que é o, digamos, o mais... O indicado, né? O principal. Pronto, doutora. E baseado nas pesquisas, né, nas vivências, você tem alguma experiência, alguma história de sucesso, alguma história interessante para contar pra gente? Pronto, tem uma paciente que me marcou muito, era deficiência visual, né, que é o que eu mais trabalho. E ela queria muito, né, a gente começa que é uma anamnese, né, ela tem um desejo muito grande de amamentar, depois a gente analisa ali o contexto dela, do tipo de deficiência, e ela perdurou por bastante tempo, né, teve momentos em que ela quis se retirar justamente pela essa questão, como eu te citei, da pega, né? Da questão de não de achar que não conseguia, a fissura veio, depois ela realmente conseguiu, né, amamentar, né? A gente passou ali em média ali 5, 6 dias na luta até que ela realmente conseguiu. E assim, de sucesso, o que é que a gente mais percebe também? Quem tem mais sucesso são mulheres mais instruídas, né? Ou seja, o nível de escolaridade ele faz a diferença. Também são mulheres que receberam apoio, né, da rede familiar e que elas receberam orientação do profissional, né? Não vou nem dizer assim, parece coincidência, mas não é uma coisa tão óbvia, né? Quanto mais ela foi orientada, mais ela se sente segura, ela se sente com alta eficácia para amamentar. Então, os maiores casos de sucesso são dessas mulheres, né? Bem instruídas, com apoio e que tiveram orientação do profissional. Pronto, aí a gente vê a necessidade da capacitação, né? E do interesse dos profissionais nessa linha de pesquisa, de estudo relacionado às deficiências, né?
Aí, assim, realmente, os profissionais, eles não estão bem capacitados, né? Porque ninguém vê nada dessas temáticas na faculdade. Como eles podem melhorar a sua prática para atender essas mulheres que querem realmente amamentar? Pronto, eu retorno, né, na formação acadêmica, na educação permanente. Hoje tem cada vez mais profissionais qualificados, né? O manejo da amamentação, ele envolve, né, várias etapas, desde a anamnese, né, de uma forma mais abrangente, de conversar com essa mulher, para entender o desejo dela, né, até onde ela está disponível a querer amamentar, o tipo de deficiência dela, as possíveis adaptações que a gente vai fazer, né, diante de algumas que eu citei aqui para vocês. A rede de apoio que ela tem por trás de tudo isso. E o uso de possíveis tecnologias assistivas, né? Então, a gente acaba englobando tudo isso. E, assim, hoje, inicialmente, eu acho que a sensibilização tem que vir para os gestores, né? Porque são eles quem vão capacitar os profissionais que estão ali na ponta atendendo. Se eles não forem sensibilizados, né, a educação ela não vai chegar até o profissional. De novo, o profissional ele não tem culpa, o que está lá. Porque a gente está mudando e ele precisa se capacitar. Ele pode se capacitar extra? Pode, mas tem que vir também do serviço, né, de quem está ofertando o serviço que capacite o seu profissional. Então, eu acho que hoje é bem abrangente já a parte da amamentação com deficiência, em termos de ter conteúdos, né? Vocês estão vendo que a gente trabalha principalmente, as principais dificuldades delas são posição e pega, por conta dos seus contextos. E aí a necessidade de se trabalhar com eles realmente para que eles possam estar mudando e conhecendo tudo isso, né? Que também é muito novo para eles. E assim, agora nessa onda das pós-graduação, nas pós-graduação de obstetrícia, já tem algum módulo falando dessa temática? Algumas universidades, né, a gente já tem. E eu vou dizer, a gente trabalha mais quando é especialização, né? É o profissional especializado e aí a gente já vem batendo com essa, né? Eu faço parte de uma e a gente já trabalha essa questão do PCD junto com a amamentação. É tanto que vários cursos de pós já é obrigatório Libras. Isso. Disciplina obrigatória, né? Uhum. É porque assim, a gente vê, sabe que às vezes na graduação a gente só tem uma pincelada, né, daquele tema. A UTI é só na pós, na graduação a gente só tem uma pincelada de como é que vai ser. É como eu vejo como a amamentação para pessoas com deficiência. A gente vê um pouco na graduação, que deveria ver mais, ou agora devemos colocar para ver, porque até então a gente não tinha. E na pós-graduação de obstetrícia, que realmente tem que ver bem mais a fundo para poder ajudar essas mulheres, né? Isso, as nuances, né, de cada deficiência. Mas a formação é generalista, ele vai sair sabendo pelo menos um pouco, né? Pelo menos ele não vai ter aquele impacto de que nunca vi, né? Que existe essa política, porque nem todo mundo sabe que existe essa política, né? Que vai ajudar as mulheres para a amamentação. Então, a gente tem que sempre ficar lembrando os nossos alunos que quando eles estão nas unidades de saúde, principalmente, eles vão ter mulheres de todo tipo. Então, como é que ela vai chegar? Você vai atender até no pré-natal. Como é que você vai ensinar faz um pré-natal para um paciente que vai com alguma deficiência? Era justamente isso, né? Que essas atividades, esse acompanhamento já deveriam ser iniciados no pré-natal. Sim, com pesquisas com mulheres não videntes, né? O tempo maior de aleitamento são em mulheres que foram orientadas no pré-natal. A repercussão é muito importante, né, que seja antes, né? O pré-natal ele vai ali dando bagagem à mulher a cada consulta, né, para que ela quando venha no parto propriamente dito, né, e depois na amamentação ela possa estar realmente, né, prestando uns cuidados adequados ao seu filho. Nos dias de hoje, a gente está nos dias bem modernos, mas a gente sabe, ainda existe estigmas sociais com essas mulheres que têm deficiência? Sim, existe, né? Existe no contexto geral. Brinco que recentemente eu ouvi uma palavra que me doeu aos ouvidos, né? Fazia tempo que eu não ouvia e nos dias atuais é que eu ouvi o aleijado, né? Eu disse, meu Deus, que dor aos meus ouvidos, né? E aí eu não aguentei, eu tive que... era uma pessoa mais velha, respeito, né? Uma pessoa do interior, que ela
já tem aquele modo de falar, também respeito, mas ela tem que se adequar à sociedade, né? A gente está mudando, e para quem escuta essa palavra, isso dói. Então, na medida que eu tô gerando mal ao outro, eu não tô agindo corretamente, né? E de um jeito mais leve, né? Eu contornei ali, até dizer para ela que hoje a gente não é isso, né? O aleijado é uma pessoa com deficiência física, né? Então, eles sofrem sim isso. No contexto da amamentação, o que a gente mais escuta é o que eu disse a vocês, elas se sentirem invisíveis sobre ser mulher. E aí eu digo no lado reprodutivo, no lado puerperal, gestacional. E a questão delas serem tratadas como se não fossem aprender, que não vale a pena investir porque elas realmente não vão aprender. Acho que o que eu mais escuto na amamentação são essas questões. Eu conheci uma pessoa que ela andava sempre de muleta. Mas ela quis engravidar. Aí ela engravidou, só que quando chega um certo período da gravidez, não dá mais ela ficar andando de muleta. Ela teve que voltar para a cadeira de roda, porque como o sonho dela é ter um filho, acaba que você não vou ter que voltar para a cadeira, mas é porque a barriga vai ficando pesada. Não tem mais como ela ficar andando de muleta, porque não dá. Não era possível, né? Ela prejudica, ela pode cair, porque já está diferenciado o peso. Aí ela voltou para a cadeira, mas conseguiu ter o filho dele. Isso, Rose. Aí, assim, se ela vai num profissional que não está preparado, ele diz que ela não pode engravidar. Só né? Porque ela é deficiente. Porque ela é deficiente. Isso. Aí, ouvir a paciente, né? Colocar ela junto e ela mesma vai dizer, quando chegar a hora eu vou aceitar, né? E aí eles têm, né? Todos os dois conseguem trabalhar junto na assistência, né? Inserindo ela também no processo de decisão, né? De como é que vai ser o cuidado em relação a isso. Porque é isso que é como a gente vê, que ainda existem essas barreiras, né? Não tem como a gente quebrar essas barreiras, porque é mais fácil dizer para aquela paciente que não dá certo ela engravidar. É muito mais difícil explicar a ela como ela conseguir ter uma gravidez, já que ela anda de muleta, ou ela vai ter que voltar para a cadeira, ou ela não consegue enxergar. Então, hoje em dia, a gente tem que melhorar um pouco os nossos profissionais com realmente aquelas capacitações, para eles entenderem realmente como é que cada um vive, né? Para poder eles terem uma vida normal, e se eles querem ter um filho, independente de qual é a deficiência que ele tenha. Porque ela pode ter esse filho. Exatamente. Tem que ter muitas ajudas, né? Realmente a gente vê que a família, como a gente já falou antes, é bem importante, né, para poder ajudar realmente aquele profissional, aquela pessoa que quer ter um filho. Até, como você já falou, até para uma pessoa que não tem problema de visão, de nenhuma deficiência, para ter um filho é complicado. Tem que ter uma ajuda. Imagina uma pessoa que não tem. Eu falo até da amamentação, sabe? A amamentação, ela é um bicho de 7 cabeças para toda mulher, né? A gente tem muita pesquisa sobre isso, né? Dos principais problemas mamários, né? Das dificuldades. Isso já é muito forte em mulher que não tem deficiência. E aí você bota uma deficiência, um limitante a mais, aquilo ali se agrava, né? Então, realmente é necessário, né, essa assistência mais individualizada, adaptada a essa mulher que ela deseja amamentar. E quais são as mudanças ou avanços que você espera ver para apoiar essas mulheres com deficiência? Pronto, eu acho que são desafios, né? A gente está crescendo em relação a isso. Antes ninguém estava nem falando sobre, né? O podcast aqui não ia ser sobre isso, ia ser sobre outras coisas, por exemplo. Então isso já é um avanço. Pesquisas também já são avanços, e eu digo isso a nível mundial, tá? Né? O Brasil também tem se preocupado bastante com isso. Então, os cenários são de mudanças, né? E aí, eu brinco que a gente faz uma gota no oceano, né? Cada um do seu modo. Então, assim, inicialmente tem que partir, né, desse lado dos profissionais, né? Porque são eles que vão prestar assistência. Mas muito se tem que vir das políticas, né? Porque as políticas, elas são planejadas, né? Elas têm estratégias para estarem sendo realizadas. Então, a gente precisa implementar, né, o que está no papel. Eu sei que demora um tempo, né? As mudanças, elas são difíceis, né? Ela mexe com todo mundo. Mas a política, ela precisa existir, né, para que a gente comece a mudar ali cada setor, cada âmbito. No âmbito
A mulher diz que ela não recebeu nem na atenção primária e nem na maternidade nenhuma orientação, né? Então é algo grave, né? Isso eu escuto também das não deficientes. E as deficientes, então, também diz que perdurou tudo e não recebeu nada, né? Então, a partir da implementação, que real, a partir de agora, né? Eu costumo comparar com o Hospital Amigo da Criança. O Hospital Amigo da Criança é uma das estratégias mais bonitas e efetivas. O hospital, ele capacita todo profissional do hospital, ele tem que passar por um curso de capacitação. Do rapaz da limpeza, a enfermeira, o pessoal do centro cirúrgico, todos têm que estar capacitados. E aí o bloco é um bloco amplo, que envolve vários conteúdos, e aí ali todo mundo fala a mesma língua, né, vestindo a camisa. Então, é uma política, né, é um programa, e aí do mesmo jeito eu acho que tem que vir a parte da deficiência, né, para a gente poder estar realmente apto a trabalhar com essa mulher. Essas mulheres, elas já têm acesso a essa política em si, o livrinho da política? Elas já chegaram, alguém já leu, mostrou, falou que existe essa política já publicada? Rose, assim, é mais difícil, né? Elas, algumas sabem, né, principalmente dos seus direitos, mas outras também ainda não visualizam. Sabe de outros direitos que não são da saúde, né? Mas esses a gente ainda percebe que não é 100% inseridos, né? Absorvido por elas. Tá lá publicado, né? Mas nem todas se sentem capacitadas, né? Elas estão realmente, vamos dizer, empoderadas da política. É porque realmente, assim, quando lançam uma política, nem todo mundo tem realmente acesso. Ou então elas vão dizer, tá muito linda, tá lá no papel, mas não funciona na prática, como várias políticas que a gente realmente sabe, né? Então fica, assim, mais complicado porque, às vezes, nem os profissionais conhecem realmente a política como ela está. Por isso que é uma tarefa de gestão, né? Eu brinco muito com os alunos que daqui vão sair gestores, secretários de saúde, né? Pessoas que vão fazer política, e são vocês que vão mudar isso, né? A gente tem que ter muito essa visão, né? Um gestor bom, ele faz toda a diferença, né? Na implementação de uma política, fazer as coisas realmente acontecer. Qual, assim, uma dica, assim, uma sugestão que você daria? Nós temos muitos alunos que vão assistir esse podcast, para eles melhorar os seus conteúdos, o seu aprendizado, tanto os alunos como os profissionais que a gente tem que gostam de trabalhar com a amamentação? Eu sou suspeita, né? Mas eu acho gosto muito, né, dos livros, né? Apesar de muitos livros ainda não trazer a temática. E aí a gente acessa mesmo aos periódicos, né? Hoje a gente tem muitos periódicos que trazem esse contexto, tem revistas específicas de pessoas com deficiência, com a temática, né? E aí a amamentação é uma delas. E a gente tem também cursos, né? A gente vê muito que até o pessoal de consultoria, né, que realizam, que ministram curso, eles já estão abrindo a mente para isso, né? Trabalhando esse módulo, vamos dizer assim. E lógico, né, e depois pensar numa especialização a nível de amamentação, que ela pode lhe dar essa bagagem maior. Até porque, assim, a gente tem que começar a estudar além do que é proposto, digamos assim, na especialização. Vou estudar amamentação, eu não vou só estudar a amamentação das mulheres, digamos, ditas normais. A gente tem que ser bem amplo o curso, né? Nem se fosse um módulo para poder estimular um aluno a aprender como vai ser esse aprendizado. Porque quando ele vai para a prática, se ele for para um estágio na maternidade, ele vai encontrar na maternidade, somente pública, muitos pacientes com deficiência, né? Então ele vai chegar lá e vai fazer como é que eu vou fazer, porque eu não aprendi. Então eles têm que realmente começar a estimular e estudar cada vez mais, né? A gente sabe que os livros demoram muito a ser publicados, então a gente tem que começar, mesmo como você falou, olhar no que está publicado nos periódicos, nos artigos. Quem trabalhar com essa temática publicar também para aumentar, né, as vezes de pesquisa, para todo mundo ficar pesquisando cada vez mais. Então, acho que realmente estudar e aprofundar no tema. Porque assim, a gente tem que pensar que o aluno, quando está na graduação, na pós, vai falar, às vezes eles gostam muito de falar nos TCC da vida,
amamentação ou pré-natal, mas eles só falam da amamentação do básico, daquela mãe que pode amamentar. Lindo, que tá lá lindo, maravilhoso nos livros, mas eles nunca, acho que eles nunca se atentaram de ver um outro lado. E aquela mulher que não tem algum tipo de deficiência, porque nunca ninguém vê, só faz os trabalhos realmente daquela mãe que é dita normal, que enxerga, que anda, que fala. Nunca ninguém vê um artigo de amamentação de TCC que fala realmente de um problema com a mãe que está com deficiência. E a gente tem que mudar um pouco isso para poder ter mais artigos publicados para facilitar as pesquisas dos alunos que vão vir mais adiante. Isso, né? E essas pesquisas trabalhar, viu? Você que é professor de saúde da mulher, eu te vira aí no próximo. Já vamos começar. E as pesquisas, né, são elas que mudam a prática. Né, a pesquisa ela não está aqui para eu fazer, apresentar o TCC. A tendência dela é mudar uma prática, né? É capacitar o enfermeiro, um ACS, disponibilizar uma tecnologia, né, para mudar realmente a prática clínica, né? E é esse intuito que tem que tentar botar na cabeça dos alunos, né, para eles trabalhar essas temáticas, para a gente ter cada vez mais, né, mudanças na prática clínica. Professora Márcia, no próximo mês, já vai mudar o cronograma dela. Porque ela vai dar a saúde da mulher. Parte da obstetrícia, ela já vai mudar o cronograma dela. Já vou mudar o assunto para maternidade. Não vou no pré-natal, que já estou terminando, né? Agora, no próximo semestre, a gente vai voltar esse assunto para maternidade. Excelente. E a gente queria assim, agradecer, e que a gente queria só que você desse uma última mensagem final para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo sobre a importância realmente da amamentação com todas as mulheres. Pronto, eu que agradeço, né, abrir as portas para estar falando sobre um assunto tão importante, realmente gratificante. Costumo dizer que o conhecimento é a maior arma que a gente tem, né? Então, a partir dele, a gente pode tudo, a gente pode modificar várias coisas, né? Às vezes a gente pega gente que quer trabalhar esse tema porque a mãe passou, a mãe né? Ou teve alguém, ou teve a dificuldade, teve algo que gerou isso, né? Mas existem várias mulheres aí que estão, né, necessitando, né, precisando desse cuidado, né? E cada vez mais que a gente se aproxima desse público, a gente vê o quanto a gente se sensibiliza. É porque a gente precisa, né, dar oportunidade para essa pessoa, né? Poxa, ela nasceu com um certo tipo de limitação, com um certo deficiência, mas a gente está aqui para ajudar, né? Para tornar as coisas cada vez mais acessíveis. É um sonho dela, né? Amamentar ou gestar, enfim, o que seja. E ela pode sim, né? A gente vai mostrar para ela que ela pode realizar esse sonho a partir de uma orientação correta, de um profissional qualificado, né? De uma rede de apoio. Então, dizer para os alunos, né, que gostem, né, que gostam dessa área, que possam estar se inserindo, né, lendo mais e até fazendo pesquisas para que a gente possa estar cada vez mais ajudando essa área a crescer. Então, a gente agradece, encerrando mais um podcast Conversas Acadêmicas. In audio.